Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do Precatalk com os sócios da Ativos, Ulisses Versosa e Rafael Almeida. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre as notícias mais recentes desse setor, novidades. E eu acho que a gente tem que começar falando do assunto do momento, né, que é a emenda constitucional 136. O que é que vocês acham que vai mudar na prática, assim, com a aprovação dessa emenda constitucional? Então, Jéssica, a aprovação da emenda foi uma reviravolta, assim, acho que muito grande, né? Pegou muita gente de calça curta. Eu acho que o governo ele estava se movimentando nos bastidores e acabou passando, né, praticamente sem nenhuma alteração, tá? Acaba que o dinheiro, quando chega na mão da pessoa, ele vale muito menos do que ele valeria se tivesse sido pago com um prazo mais curto, né? Sim, totalmente. Vale porque a diferença da Selic hoje para o IPCA é muito grande, né? Uhum. E é interessante esse ponto porque muita gente procurava a gente, né? Os parceiros. Pô, Rafael, como é que vai ficar o mercado depois dessa PEC 66 que virou a emenda constitucional 136? E agora, meu Deus do céu, era um medo, os investidores, eu não posso comprar mais nada, e eu vou perder meu dinheiro, e o mundo acabou. E não é bem isso, né? Assim, a gente sabe que o movimento que o governo vem fazendo desde 2009, da primeira emenda à Constituição, é um movimento de postergar esse pagamento, de atrasar um pouco esse pagamento, mas a emenda constitucional, ela traz um novo conceito. Basicamente, a gente tem que estudar o estoque e a receita corrente líquida, né? Então, aquele investidor que quer comprar um precatório estadual ou municipal, ele pode continuar comprando. E o credor também, ele não tem que se desesperar, porque você tem que ter informações de como você vai receber esse precatório Uhum. e quando vai receber. E hoje existem ferramentas que podem entregar essas informações para os credores, né? Acho que o seu precatório é o grande aliado, né, nisso? Com certeza, né? A gente desenvolveu a plataforma do seu precatório 360 justamente para dar informação e transparência para o credor. Porque o credor, ele não sabe quanto o precatório dele vale, ele não sabe quais são as deduções do precatório, ele não sabe quando ele vai receber. E com essa mudança na emenda constitucional 136, realmente fica muito importante para ele ter acesso a essas informações para conseguir entender, caramba, quando eu Será vou que receber o vale meu a pena precatório? também antecipar? Sim, para ele ter uma noção de tempo, né? Porque tem muitas pessoas que falam com a gente, pô, Rafa, eu acho que não vale a pena vender o precatório, não é o momento, eu vou receber o meu precatório no próximo ano. Por exemplo, a Paraíba. A Paraíba tá pagando 2007 agora, Uhum. né? E tem muito credor na Paraíba que tem um precatório inscrito para 2025, por exemplo, e ele acha que vai receber em 2025, quando na verdade está pagando em 25 o ano 2007. Então, muitas vezes a gente sente que falta informação até para o próprio advogado. O advogado, ele não tem acesso a essa informação porque é um mercado muito nichado, né? Uhum. Então, a gente encara assim a emenda constitucional 136 como um divisor de águas no mercado para poder profissionalizar o mercado. Meio que está forçando todo mundo a ter tecnologia, a ter acesso a dados e informações para conseguir empregar essas previsibilidades com mais assertividade, né? Eu acho que, assim, uma ferramenta, né, nossa aqui é o radar. Hum. E eu acho que é uma ferramenta bem importante, bem assertiva na previsão desses pagamentos. A gente já fez ela totalmente modelada para a emenda constitucional 136, fazendo todos esses cruzamentos e aplicando a regra da emenda constitucional. E a gente disponibiliza isso de graça, né? Porque justamente com o que o Rafael falou, né? Eles têm uma perspectiva de recebimento que é irreal. Sim. Eles sempre acham, e aí o que acontece, que a gente Por percebe ignorância muito mesmo. aqui, é o quê? Eles vêm aqui, tentam vender o precatório, a gente faz toda uma explicação de quando vai ser pago, que isso, o deságio impacta muito Uhum. isso, né? E aí eles esperam, e meses depois eles retornam e falam, não, realmente eu entendi, é isso mesmo, vou ter que vender e tal. Sim. E é isso. E pegando o gancho da tua última pergunta, eu acho que a outra grande mudança que ocorreu foi trazer de 2 de abril para 1 de fevereiro a data da inscrição na lei orçamentária, na LOA. Sim. Isso, para mim, foi um absurdo total. É, principalmente por conta do recesso, né? Porque assim, você já tinha uma certa dificuldade em conseguir fazer a autuação do precatório no prazo. O que Uhum. é que está acontecendo agora? Dezembro e janeiro, todo mundo sabe que tem recesso do judiciário. Sim. Quando você traz a data limite para inscrição do orçamento
para o dia 1 de fevereiro, você vai ter ali mais ou menos 15 dias, do dia 15 de janeiro. Ah, 15 não, mais ou menos isso, né? Para você conseguir fazer a autuação. Então, assim, a gente sabe que historicamente os tribunais fazem mutirão para poder fazer isso, e é muito processo. Então, assim, o que é que acontece? Vai ter muito credor que não vai conseguir ter a autuação do tribunal até o dia 1 de fevereiro, e isso vai ter que ser pago daqui a 2 anos, se É. for do regime geral, né? Se for um precatório do regime geral. E, assim, eu acho que esse foi o grande impacto no precatório federal, né? No precatório federal, realmente, a mudança não foi tão grande como nos estaduais e municipais, tirando essa questão da Selic, que Sim, vai ter um período que não vai corrigir, corrigir menos, na verdade. sim, E essa questão da database foi o que mais impactou, porque vai jogar os precatórios, né? Sempre aí 2 anos para frente, basicamente. sim. E algumas pessoas falaram também, né, Ulisses? Meu Deus, como é que vai ficar o precatório federal? Será que a União vai pagar? Porque, assim, não consigo interpretar o que veio de mudança com a emenda constitucional 136, né? E é muito importante isso ficar claro, que, assim, Hum, o precatório federal, ele vai ser pago, ele tem que ser pago. Como o estadual e o municipal, ele também vai ser pago. Mas a regra mudou em termos de limite de pagamento ali, baseado na receita e no estoque, né? É porque o que acontece, né? A União, ela tem a capacidade de tomar dívida, né? Então, a União imprime dinheiro. Sim, uhum. Isso ficou bem claro ali na ADI 7064 do STF, que falou o seguinte, cara, a União ela tem a capacidade de se endividar e ela vai tomar crédito extraordinário que seja para poder pagar esses precatórios federais. 2024 foi um exemplo disso, né? Porque teve um Sim, crédito para poder fazer mais de 90 bilhões para poder quitar tudo Uhum. o que estava, entre aspas, Em em aberto. atraso, que era de 2023, por conta do julgamento da emenda constitucional 113 de Bolsonaro, que foi feito o pagamento em janeiro ali, tanto em 2023 como dos precatórios de 2024, né? Uhum. Então, é o que eu sempre falo. Existe uma grande segurança no precatório federal. Sim. Não é que o municipal e estadual é inseguro, não é isso. Também existe segurança. Mas com a emenda constitucional 36, essa segurança vem através de uma análise bem feita. Ou Uhum. seja, você que quer investir em precatório, você que quer trabalhar com precatório, municipal e estadual, você não pode trabalhar com isso sem ter sistema. sem Porque dados. aí tá dando tiro no escuro. Tipo, esse precatório aqui é 2026, vai ser pago em 2026. Não, não necessariamente. Pode ser pago em 2030, pode ser pago em 2035, ninguém sabe. Não, e tem um caso interessante, por exemplo, tem um município que a gente estava olhando que o advogado falou assim, cara, tá pagando 2024, então tá perto e tal, esse Sim, precatório é da Lua 25. Aí a gente foi fazer o estudo no radar e os analistas mostraram o seguinte, tá pagando 2024, Hum. mas vai passar 3 anos pagando 2024. não tá na receita. Então não é que tá pagando 2024, vai pagar 2025 rápido, não, Sim. entendeu? Por conta da receita corrente líquida, fazendo todo esse cruzamento de dados. Em 3 anos, a questão da inflação aliado à baixa correção pode desvalorizar muito o dinheiro que a pessoa Bem, e a tá. perspectiva de recebimento, né? Você investir ali e receber. Com certeza. Né? E tem um assunto interessante que é o seguinte: quando a gente fala em deságio, em precatório, o credor muitas vezes ele tem um certo preconceito e um senso que ele está perdendo dinheiro. Mas o que eu sempre falo para os credores é o seguinte, cara, ninguém é obrigado a vender o precatório ou antecipar o precatório. Você só vai antecipar o seu precatório se fizer sentido. E para fazer sentido, tem que ter uma motivação por trás. Quantas negociações a gente fez que, por exemplo, o cara tem um precatório de 100 mil e foi dar uma proposta para pagar 70 mil no precatório dele. Ele, caramba, velho, eu tô perdendo 30 mil. Mas esses 70 mil ele pode usar para fazer uma negociação, por exemplo, com um débito que ele tem do imóvel dele que é financiado. Ele Uhum. pode quitar um financiamento com desconto, Pagando menos juros. porque todo mundo sabe que tem muitos juros abusivos em, né, Uhum. em financiamentos. Então, o que eu sempre falo é o seguinte, Sim, cara, tu quer antecipar o precatório? Por quê? Eu quero investir na educação da minha família. Eu quero fazer uma sucessão em vida dos meus bens, uma doação, né? Eu quero quitar uma dívida. Se fizer sentido, você vai fazer antecipação. E é muito importante ele entender o tempo, né? Que vai Uhum. demorar também, porque, por exemplo, de repente você receber 70 mil agora de um precatório de 100, que pode demorar 3, 4, 5 anos, é mais vantagem você pegar esse dinheiro, aplicar e resolver o que você tiver que resolver, do que Uhum. ficar esperando esse prazo do governo que pode mudar, né? A gente sente esses movimentos do governo desde 2009, mudando os prazos de pagamento, mudando a regra de pagamento, Uhum. criando novas situações. Então, para o criador de precatório, eu falo assim, é desafiador você estar aqui. eu não vejo nem pelo aspecto só financeiro, né? Por exemplo, a gente teve 2 casos aqui nativos que as pessoas anteciparam os precatórios e 3 a 6 meses depois chegaram a falecer.
Sim. Então, essas pessoas, se não tivessem antecipado o precatório, Não iam usufruir. nunca ia ter usufruído desse dinheiro, né? Tanto é Não, e que a família também, isso foi um ponto interessante, por isso que eu falei de sucessão. Quando a gente vê o perfil, quem é a persona do precatório, né? Quem é que tem precatório? 90% vai estar vinculado ali a INSS e servidor. E são pessoas ali que vão ter 60, 70, 80 anos. Então, uma das coisas que eu falo também é o seguinte, cara, hoje tu pode não estar precisando do dinheiro, mas Deus me livre, imagina, você tem que imaginar essas coisas. Se o teu precatório vai ser pago daqui a 5 anos, quem garante que daqui a 5 anos tu vai estar aqui? E assim, se você vir a falecer, a sua família vai ter que entrar com um processo, com um inventário, vai ter que pagar taxas para poder ter a liberação dos valores. Então, de certa forma, a antecipação do precatório também é uma forma de dar segurança para sua família, né? Para você evitar que ela tenha que passar por um processo burocrático de justiça para ter acesso a um capital que é dele, né? não, e assim, é um caso interessante. Recentemente, um juiz intimou a gente aqui para que a gente apresentasse um relatório justificativo do Ah, porquê existe deságio na antecipação do precatório. teve audiência para fazer isso. Teve uma audiência e eu montei esse relatório e eu fiquei até impressionado, né, com assim, a quantidade de coisas que deu para reunir. Então, por exemplo, a gente trouxe exemplos internacionais até. Uhum, Isso é algo que acontece em todos os países, entendeu? Quando você tem um crédito futuro ali a receber que está sujeito a risco jurídico, risco político, uhum, mudanças, né, legislativas. Você tem ali a vontade doente, porque às vezes paga, mas também tem um certo prazo para liberar o recurso. Pode levar meses, por exemplo. A gente tem um precatório aqui da Lua 4, que o juiz até hoje não fez a liberação. hum. É. Então não basta pagar. Ele E tem. Brasil quase não tem risco, né? Então, existe tudo isso na precificação desse risco, né? Sim, Quanto maior a distância. Outra coisa que eu acho importante também lembrar, a Selic no Brasil está muito alta. Uhum. Então, se você não fizer nada com o seu capital, ele vai render 15% ao ano. Então, para que alguém invista num precatório, essa pessoa ela tem que ter um prêmio de risco claro. incentivado que seja muito superior àquele valor. Caso contrário, ela simplesmente pode É. deixar ali o recurso e ele vai ficar rendendo, Tem né? que falar em pelo menos uns 25% ao ano, que é o que o mercado vem trabalhando, justamente por conta disso, né? Esse fator que você trouxe é muito interessante, do risco jurídico, porque o simples fato de você comprar um precatório, mesmo que seja via cartório, né? Que tem fé pública, eu tava brincando com isso, assim, foi absurdo esse negócio dessa juíza pedir isso. Por quê? Você faz a escritura pública no cartório, que Uhum. tem fé pública, tem videochamada, você tem o e-notariado, que é um sistema do cartório, que você faz reconhecimento, busca um banco de dados nacional, ou seja, você expressa a vontade ali, tanto do investidor em adquirir, como do credor em ceder. Uhum. E o juiz exigir uma audiência, não só para falar de deságio, mas nessa audiência, Ulisses, ela pediu que todos os credores que a gente comprou desse município entrassem na audiência e reafirmasse o interesse na sessão e confirmasse que recebeu o valor. Então, assim, a gente fala, poxa, excelência, mas ele já afirmou que iria vender lá atrás, ele já recebeu, inclusive. Então, É, assim, esses fatores é o que levam o mercado de precatório a ter uma rentabilidade muito legal, porque você tem que passar por procedimentos judiciais, às vezes, para poder explicar isso daí, né? Essa questão da judicialização e da segurança jurídica ia ser meu próximo tópico, assim, para conversar com vocês. Porque muita gente tem medo de golpe, enfim, Sim. tem muita fraude em todos os mercados. E aí, como é que a Ativos consegue, por meio da tecnologia e da segurança, garantir tanto para o investidor quanto para o cedente que tudo vai correr, conforme a lei prega? então, a gente tem que fazer essa dupla verificação, né? Tanto de um lado como do outro. E na parte do credor, né? Enfim, em relação a gente mostrar que a operação é segura, o que é que a gente sempre fala aqui? Você vai passar, primeiro você recebe a escritura, seu advogado ele valida junto com você todos os termos. A gente aqui, diferente de outros, enfim, outros players, a gente é flexível até para discutir alguns ajustes que sejam necessários algumas cláusulas, né, nessa Sim. escritura. E é tudo feito em cartório, que tem fé pública, ele valida tudo aquilo ali, é um procedimento padrão, muito tranquilo. E uma coisa muito interessante que eu sempre relembro a todo mundo é o seguinte: eu não vou
sair com o seu precatório carregando ele, porque ele vai levar alguns anos para ser Não pago. é dinheiro em Uhum. espécie, né? Que o Então, credor ele tem esse medo, né, Ulisses? Ele acha assim, ah, meu Deus, eu assinei aqui, eu perdi. Então, isso é muito bacana, porque uma segurança também que a gente pode, e a gente, inclusive, sempre indica para os Hum, credores é o seguinte, gente, tem que ter cláusula na escritura de não validade no caso de não receber o valor no prazo acordado, sim. que normalmente é 24 horas, né? Então, assim, o credor de precatório, gente, ele pode ficar tranquilo, que ele não vai perder o direito dele. E a gente entende isso, porque assim, Ulisses, o precatório muitas vezes é uma das coisas mais valiosas que essas pessoas têm na vida, né? Se você para olhar atrás assim, poxa, é um cara que recebia um benefício no INSS. Ele passou a vida inteira ganhando um dos benefícios. Aí ele teve esse direito cortado, cancelaram o BPC dele, por exemplo. Aí ele entrou com ação, aí, poxa, demorou 10 anos na ação. 10 anos ele ficou sem benefício, ele teve que se Uhum. virar, ele teve que pedir ajuda para parente. Como é que uma pessoa sobrevive sem o benefício? Que ele, se uma pessoa tem benefício, ela não tem é, capacidade Capacidade. de trabalhar, pelo menos na teoria, né? Não teria Sim. capacidade de trabalhar. Então ele passou 10 anos esperando isso. Aí ele tem 100 mil reais para receber. Meu amigo, isso é história. Então É. ele tem medo ali, ele tem medo de perder aquilo. Por quê? Porque o próprio Estado já lesou ele. Eu falo que às vezes a gente esquece isso, né? Que o precatório, ele Uhum. nasce de uma lesão, é uma reparação de um ato praticado por um Estado, um município, União ou suas autarquias. Ou seja, alguém foi prejudicado lá atrás, né? E ele tem um apego emocional muito forte com isso. Então, naturalmente, o maior medo que ele vai ter é golpe e senso de perda, porque ele enxerga aquilo como algo que tem muito valor, né? exato. E sobre a outra questão, né, que a gente também sofre tentativas de golpe, né? Pessoas Falsifica se documento, passando por tudo. outras, ou Uhum. falsificações de anuências, de certidões, enfim. Então, a gente tem aqui uma ferramenta, tá? Que é uma ferramenta que todo mercado usa, que é o IDWall, todo mundo conhece, que faz toda essa checagem de dados para a gente. E não só isso. Também o cartório, eles têm A própria notariado, ferramentas de verificação para saber se a pessoa é ela mesma, sim. muito focado na parte do CNH e da biometria. Então, assim, hoje, E a diligência praticamente, jurídica, né? Que a gente faz também no processo inteiro. sim, não, com certeza, toda essa parte jurídica de análise e tal. E hoje eu vejo como muito raro algum investidor sofrer algum tipo de golpe, só se ele de fato for muito descuidado, ou Uhum. se ele ainda estiver trabalhando com instrumento particular de cessão, que Sim. a gente não recomenda, né? Porque tem, assim, só para explicar, alguns tribunais, eles permitem você fazer o negócio por instrumento particular. Não exige que seja escritura pública. No Uhum. passado, inclusive, a gente comprava por instrumento particular, mas a gente entendeu que o custo da escritura pública, perto do risco que existe em você não fazer por escritura, não vale a pena. Por quê? Mesmo que o tribunal não exija que seja feito por escritura pública, vai ter juiz que vai falar, eu quero que registre no cartório. Uhum. E quando isso acontece, por exemplo, eu só registro a sessão se o instrumento particular for registrado no cartório. Para registrar no cartório, tem que fazer uma nova videochamada com o credor. Aí sabe o que acontece? O credor já recebeu o dele lá atrás, ele não tem vínculo emocional nenhum com você, ele pode não querer fazer essa videochamada com o cartório para registrar. E se isso acontecer, o que é que acontece? Você vai ter um problema, porque o juiz não vai querer registrar a sessão, você vai ter que recorrer e pedir que esse dinheiro não seja depositado e o credor não saque esse valor. Então, é muito importante, né, Ulisses, a É. diligência que a gente faz e que qualquer pessoa faça, né, e analisar se essa pessoa tem dívidas, se essa pessoa tem processos contra ela, tirando as certidões, Uhum. É, se é de fato ela a dona do crédito, porque existem discussões judiciais, pode ter sessões de crédito no processo. Então, a diligência jurídica bem feita, na minha opinião, é um dos pontos Uhum. mais importantes para você garantir legitimidade de credor, liquidez do crédito e não impugnabilidade, né? total. E tem um caso interessante sobre esse aspecto, que eu diria que não seria nem a parte de fraude ou cessão, e, enfim, mas voltado até o aspecto agora da justiça também. Hum. Qual que é o ponto, né? A gente, ao longo desses anos todos, né, a gente tem uma blacklist de varas. Uhum. Como É assim? verdade. Como é que seria isso? Existem varas federais, Ah. tá, que simplesmente não reconhecem sessão. Com base em Como assim? nada. A gente tem um entendimento no TRF4, né, que está sendo superado, que você não pode vender CD precatórios credenciais. O Sim. que é uma interpretação de uma lei de 1958 e tal, que não tem nada a ver com a Superada parte de pela própria Constituição, no exatamente. artigo 100.
Mas o recente que a gente enfrentou aqui, o precatório aqui na faixa de 10 milhões de reais de Hum, desapropriação. E aí o magistrado, né, a gente comprou o precatório e tal. Desapropriação é uma coisa que muita gente tem reticência, mas não existia nenhum tipo de discussão de juros, nada. Sim, O magistrado falou o seguinte: olha, essa cessão de crédito, ela não foi registrada na matrícula do imóvel que deu origem à desapropriação. sim, E aí o outro fundamento dele, para não registrar a cessão, era que nada garantia que o credor não tinha vendido para mais de uma pessoa, por exemplo. aham. Aí ele dava como resolução, o que não faz nenhum sentido, mas ele dava como resolução o seguinte: olha, eu não vou registrar a cessão, mas o que é que a gente vai fazer? Eu vou pagar tudo para o dono do crédito, que vendeu já para você, e ele faz o que ele quiser, ele lhe paga. se ele for uma pessoa, um bom Com bom samaritano senso. e quiser ele pagar, ele paga, né? É. Isso é um Então, absurdo, assim. Exceção, inclusive, Liz, foi bom você ter falado, porque já existe entendimento firmado do STJ em relação a isso, né? Então, assim, dono do crédito é quem notifica o processo primeiro. Isso Uhum. foi superado há muito tempo. Por quê? Antes não existia processo judicial eletrônico, era tudo físico. Sim. E sim naquela época, aí sim, aí eu concordo. Naquela época você podia pegar um crédito e ir num cartório na Paraíba e vender, e em Pernambuco vender, e para São Paulo e vender. E Uhum. você tinha muito problema, porque você tinha várias sessões, certo, em cartórios, mas os cartórios não notificavam o juízo, a vara do processo precatório. Sim. Então, o juiz não tem como saber quem comprou se não for notificado. Você tem que provocar o juiz. Então, qual é o procedimento? Se você comprou um precatório, a primeira coisa é peticionar no processo e pedir o registro da sessão para você poder fazer o pagamento. Uhum. Porque é. se tiver no processo alguma sessão, você não vai comprar. Não, e é engraçado que eu vejo grandes fundos cometendo esse erro. Eu acho que por serem grandes demais, eles não têm uma comunicação entre os setores. Sim, Então, a gente pegou um caso aqui de um fundo que ele comprou um precatório, acho que era até razoável, assim, uns 3 milhões de reais, e ele não protocolou a sessão durante mais de uma semana. isso é um risco muito grande que está correndo ali. E aí, resultado, o mesmo credor viu que isso não tinha acontecido e falou: eu vou vender de novo, Claro. Nossa. E vende, entendeu? viu? E vende. E aí, a gente alertou o fundo, falou: cara, protocola essa Sim. sessão logo, né? Aí, mas eu não sou, não é meu setor, é o jurídico, que não Não é foi, comigo isso, né? não é comigo. Então, eles não têm uma certa coesão nesse sentido. Então, o Sim. procedimento aqui qual que é? Cedeu, fez a sessão em cartório, fez o peticionamento de juízo, só aí, a partir de então, que a gente é o único a ter peticionado, é Sim. que a gente faz a liberação do recurso. Junta o traslado no processo, né? Sim. E Só que junta isso o traslado. acontece ao contínuo, né? Não leva um certo tempo para o credor receber. Ele Uhum. recebe Em horas, naturalmente e ele nem horas. sabe que isso aconteceu. Uhum. Sim, São minutos ali, entendeu? sim, Mas é uma segurança que tem que ser tomada. Porque a com gente vê o certeza. pessoal ainda patinando e tomando risco desnecessário. Em precatórios altos, né? E, poxa, você fazer todo o trabalho certinho ali de diligenciar o ativo, ver que o ativo é bom, ter a certidão. Tem fundo que tem que contratar escritórios para poder fazer análise. Então, ali, o cara passa uma jornada de 15 dias, por exemplo, investe um capital, capital esse que é de investidores, né? Tem uma coisa muito séria por trás, e você correr o risco de perder isso. Porque você não peticionou, não fez uma petição, é insano. É. Bem, a gente estava falando agora de segurança e eu queria puxar um pouco o assunto para tecnologia. Porque a gente está lançando agora a Vora, né? A nova Sim. plataforma da Ativos, que ela origina ofícios requisitórios, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre de onde é que vêm esses dados, para as pessoas que vão acessar saberem que eles são seguros e que, Claro. enfim, podem trazer Legal. benefícios. Então, a Vora, né, é um projeto que a gente iniciou faz pouco tempo, mas que andou bastante rápido e que é uma plataforma, basicamente, né? O que é que a gente notou, né? O que é que deu início à Vora? Basicamente, essa questão dos intermediários, assim, em excesso para um Uhum, determinado tipo de Dos precatório. brokers. A gente via os brokers, eles fazendo o quê? Sempre dependendo de alguém trazer o precatório para eles, uhum. Sim. né? Então, É o que o mercado chama de corda de caranguejo. Pode falar o que quiser. pois é, então, assim, a gente quis dar uma liberdade maior para esses brokers, Uhum, no sentido de permitir com que eles também tivessem acesso a esses ofícios de forma direta. Então, o que é que a plataforma é hoje? Ela disponibiliza ofícios requisitórios a um custo baixo, uhum, de forma granular, ou seja, eu não preciso me comprometer financeiramente Sim. com um valor upfront muito alto, né? uhum. Sim.
Não tem setup. R$ 200 você já consegue operar É. ali. E os Consegue. créditos, mesmo no pacote menor, eles custam menos de R$ 1 por crédito. Já Pois fizemos é. essa matemática. Sim, Então, realmente, você põe crédito na plataforma, você filtra qual tribunal você quer. Inclusive, a gente tem todos os tribunais regionais e federais, né? Que a Uhum. maioria trabalha com TRFs. Mas, basicamente, virtualmente, a gente tem a capacidade de operar todos os tribunais aqui, em que eles puxam esses dados diretamente do tribunal. São dados públicos, porque são processos públicos, a gente Sim. não tem nada de segredo de justiça. E aí eles desbloqueiam aqueles créditos de forma fácil, né? É uma facilidade, na verdade, que está sendo dada ali para ele, ao sim. invés dele ter que ir Tem que ter um TJR, processo, no sim. EPROC, entrar no processo, buscar ali manualmente. A gente está puxando já diretamente para ele de forma fácil. E aí ele já tem também acesso ao dado do credor e quanto vale, tem uma calculadora interna também e Uhum. outras coisas que a gente está adicionando na plataforma. Mas Sim. basicamente assim, quem usa já está muito apaixonado pelo negócio, Uhum. porque não depende de listas ou de terceiros. Isso é muito forte, né? Porque assim, o mercado de precatório você tem principalmente ali três figuras. Você vai ter os investidores, os Uhum. precatórios, os credores e os parceiros, os brokers que são a ponte, né? Qual é a maior dor que um broker sente? A maior dor que um broker sente é não ter leads, entre aspas, que seriam os credores, não saber se comunicar com esses credores e não ter acesso a eles. Eles não sabem como chegar, eles não sabem se comunicar. Uhum. Então, o Vora, ele resolve isso. Por quê? Muita gente não tem um CRM, o pessoal fica anotando no WhatsApp, anota no Excel. Então, o Vora ele entra ali e fala, cara, tu vai ter uma plataforma onde você vai conseguir fazer a prospecção qualificada desses credores, você vai conseguir ter contato com esses credores. Tem a questão do kit design que a gente está fazendo, que a gente vai poder fazer materiais com a Uhum. logo da empresa ou com a foto da pessoa. Para dar mais credibilidade, para a pessoa também Exatamente. poder divulgar. E também tem a questão da própria mentoria do Precatório 360, que vai estar lá dentro do Vora também. E qual é a conexão, né, entre mentoria e Vora? Cara, do que adianta eu te dar, por exemplo, acesso a um credor de um precatório, se você não entende quais são as dores desse credor, se você não entende quais são as objeções que esse credor vai ter, se você não sabe se comunicar com ele sem parecer um golpista. Então é muito importante você primeiro se preparar para esse mercado para poder atuar nele. E eu sou suspeito para falar que eu sou apaixonado por esse mercado, principalmente como advogado, a gente tem um visto também como advogado, a gente advogou muito tempo, a gente sabe Uhum. a dificuldade que é você conseguir cliente na advocacia, quanto tempo e esforço você tem que medir e colocar na advocacia para conseguir ganhar 10, 15, 20 mil reais. E quando a gente descobriu esse mercado de precatório, foi uma virada de chave na vida da gente, porque Uhum. em uma negociação você consegue ganhar 8, 10, 15, 20 mil reais, entendeu? Então, assim, eu não tô dizendo que é fácil, não tem nada fácil na vida. Tudo vai exigir esforço, método e tem que ter ferramentas para poder fazer Eu isso, né? acho que Sim. assim, o que é que a gente quer, né? Profissionalizar o mercado. Sim, Então, e a gente é contra a massificação dele. Que sentido? Aquela coisa de, eu vou disparar aqui para 1.000 credores de precatórios e quem vier ver. sim. Na verdade, eu acho que isso É está mais meio, qualificado, né, Ulisses? isso está meio Uhum. ultrapassado, né? A Sim. gente busca que o broker ali, a parte comercial, trabalhe de forma mais lenta aquele lead, para que o lead ele tenha noção, o cedente ele tenha noção dos descontos, de que vale a pena às vezes antecipar, a Uhum. depender do momento de vida dele. Por Sim, exemplo, um caso aqui, né? Como eu trabalho com precatórios maiores, tem muitos credores com débitos na PGFN. Um débito hoje na PGFN, ela está com a na Selic. sim, Selic é 15%. O Uhum. precatório dele, se tiver escrito na Lua, está no IPCA. sim. Uhum. Então, se você pega aquele crédito ali para fazer um pagamento antecipado de PGFN, valeu muito a pena, Com entendeu? Sim. certeza, Você está tendo uma liquidez imediata compensando, com né? certeza. Então, uma coisa que a gente busca educar e profissionalizar esse mercado, e eu acho que a Vora vem muito a calhar nesse sentido. A gente está pegando feedback, melhorando a plataforma. O Com pessoal aqui ele certeza. é muito rápido para isso. É, a plataforma ela tá em constante atualização, né? Vocês têm vários planos ainda para Sim, na para verdade, melhorar ela, né? não vai parar de ter atualização nunca, porque Uhum. o mercado não é uma rocha, né? O Não. mercado é cíclico, ele não para, sempre demanda atualização.
Em cima disso que o Ulisses falou, é muito interessante realmente essa questão de PGFN, porque a maior dor que o empresário sente hoje no aspecto tributário, né, no aspecto ali de débitos fiscais, é a sensação de que a dívida parece que não acaba nunca. Pelo Uhum. contrário, parece que a dívida aumenta, né? E ela aumenta por conta da Selic. Porque você pega um cara que deve 10 milhões, por exemplo, que tem um parcelamento de 120 meses e está pagando uma parcela lá de 90 mil reais por mês. A dívida dele está sendo corrigida pela Selic. No ano, Uhum. 10 milhões, você vai ter 1,5 milhão ali só de Selic de correção. Sendo que ele pagou 12 parcelas de 90. Ou seja, Ele ele, enxugou gelo. ele chegou a gelo. A dívida dele de 10 milhões não vai diminuir, vai virar 10 milhões e 400, 10 Sim. milhões e 500. Então, a única forma, a curto prazo, de você conseguir quitar um parcelamento da procuradoria é com precatório. Sim. Entendeu? Por quê? Porque você vai ter um deságio na economia ou da venda ou na aquisição do precatório e você vai fugir de uma Selic que é monstruosa. Inclusive, a gente tem uma plataforma que a gente está desenvolvendo para poder projetar isso para os empresários. Para o Uhum. cara enxergar, cara, tu tem uma dívida de 10 milhões hoje. Se tu demorar 10 anos pagando, tu vai pagar X. Se tu adquirir ou se tu vender o teu precatório e quitar essa dívida hoje, tu vai economizar no período de 10 anos X. Y. E esse valor convertido para fluxo de caixa dentro da tua empresa dá a possibilidade de tu alavancar o teu negócio. Então, na verdade, o passivo pode virar ativo se ele souber fazer um estudo bem feito financeiro, né? E uma vantagem também que a gente vê são empresários assim, o cara tem uma dívida na PGFN, tá lá, não transacionou, não fez nada. Quando a gente compra um precatório, a gente entra com o nosso time tributário, né, Uhum. que são pessoas, são advogados tributaristas, Auditores. e auditores muito competentes. Os caras fazem o trabalho de revisão de capacidade de pagamento, de Uhum. transação, de uso de prejuízo fiscal. Então, na verdade, tudo isso de graça, né? O que ele pagaria para um escritório tributário de renome e tal, seria milhões às vezes. Que Uhum. aqui, quando a gente faz antecipação, a gente embute esse Inclui. serviço Sim. justamente para viabilizar a sessão. Então, ele tem um benefício duplo. Ele está resolvendo um problema, que é um problema inevitável para o GFN hoje em dia, Economizando muito. está economizando bastante com as melhores técnicas tributárias de economia Uhum. e ainda ganhando liquidez, né? A gente tem um caso aqui, que Sim, foi com pago agora certeza. na Lua 25, que o cara precatório de 5 milhões e tal, ele falou, não, isso aí eu perdi para a PGFN. PGFN daqui a pouco vai lá e vai pegar e tal. Não só PGFN, né? Tinha outras penhoras. Uhum. Esse Tinha um cara tava passivo da cheio, ele Cefaz. tava cheio de dívida e de execução contra ele. E o que é que a gente fez? A gente falou o seguinte, cara, a gente vai pagar aqui a procuradoria, porque tinha uma penhora. Aí essa penhora, naturalmente, não vai ter efeito nenhum, porque a operação vai estar quitada. Em relação às outras execuções, nós vamos deixar um percentual do teu precatório reservado, porque Tá. caso tenha algum novo pedido de penhora ou algo do tipo, a gente vai negociar e quitar isso. Uhum. Então, assim, ele ficou super feliz, porque ele conseguiu ter fluxo de caixa para ele, que ele precisava muito. Ele conseguiu quitar essa dívida na procuradoria e Uhum. ele não teve um impacto das outras execuções dentro do precatório dele. E Uhum. por que isso é uma solução legal? Porque um fundo de investimento, uma gestora, quando ela enxerga um risco, ela quer liquidar qualquer tipo de risco, tá? E isso está errado porque dentro de uma análise de risco, você tem que entender qual é a razoabilidade daquele risco afetar o ativo, Uhum. né? E você pode criar proteções, blindagens para esse risco não afetar o ativo, que foi o que a gente fez. Então, assim, ele não queria vender para a gente, Ulisses. Se eu falasse, ó, a gente vai quitar a procuradoria e vai reservar 80% do valor do teu precatório, porque se alguém executar ou penhorar, tipo, eu tô trazendo um evento futuro incerto para o negócio, né? Uhum. Então, assim, tem que ter muita inteligência em saber solucionar os problemas, que eu acho que é um dos grandes diferenciais da gente aqui. A gente sempre busca ser muito pró-negócio, dando 100% de segurança para o investidor e blindando totalmente a operação, mas aí para isso precisa de braço, né? Que é o que a Sim. gente tem. Sim. Então acho que é por isso que essas gestoras eles acabam passando oportunidades É que, gigantes. na verdade, as gestoras e os fundos, eles terminam olhando para um lado só. E não é que tá errado isso, tá? Uhum. Assim, eu não tô dizendo que gestor e fundo de investimento tá errado, não. Mas eles olham o lado investidor, porque é o lado do capital. A diferença da ativos é que a gente olha o lado do investidor, a gente Uhum. protege o investidor, mas a gente também busca equilibrar o interesse do credor.
Então, de fato, é uma ponte, entendeu? Porque você sempre vai ter o investidor querendo pagar o mínimo possível e o credor querendo receber o máximo possível. O credor sem querer pagar dívida nenhuma, o investidor querendo pagar todas as dívidas. Então, falar, pessoal, vamos deixar Equalizar equilibrada essa isso. gangorra aqui. Quando equilibra, é quando acontece a sessão do precatório. Muito bom. Entendi. Então, ótimo, gente. Semana que vem a gente se encontra de novo para mais uma conversa sobre as novas notícias do mercado de precatórios. Com certeza. Obrigado, Jéssica. Tchau.